A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre seguir a Jesus. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, deem sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando a crença na imortalidade do espírito é legítima, ocorre uma profunda mudança no indivíduo, que se ilumina pelo conhecimento libertador. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre seguir a Jesus. Jesus ensinou nos templos aos doutores da lei, desfazendo com luz do conhecimento puro as sombras lançadas pelos homens nos livros das revelações, mas em seu regaço de ternura as criancinhas encontravam abrigo em todos os instantes. O mesmo amor lhe presidia aos atos simples como aos mais significativos, porque integrado na divina lei da doação infinita. Jesus, nós sempre falamos, meus queridos irmãos, é a personificação do amor, né? Sua mensagem é de paz, de harmonia, nada de contendas, de intolerância religiosa, muito pelo contrário. Aqueles que estão dentro do cristianismo e continuam com essa intolerância não compreenderam Jesus e sua mensagem. Queremos seguir Jesus? É uma pergunta, será? Atendamos, pois, ao impulso que nos vai alçar aos planos iluminados da vida. Acarinhemos no coração o ideal do bem que assimilamos do Mestre Sublime. Renovemos os acordes da melodia que nos moveu o Espírito, libertando-o da sombra da ociosidade. Então, o ócio só leva o homem à autodestruição. Pesquisas e mais pesquisas, normalmente as pessoas que vivem sem nada a fazer têm problema sério de depressão, porque nós precisamos estar sempre em atividade. Às vezes a pessoa trabalha muitos anos, aposenta e depois fica na inércia, pensando coisas indevidas, né? Então tem até um dito popular que diz que mente vazia é a oficina do demônio. Então nós precisamos estar atentos, não digo no trabalho físico, mas pelo menos no trabalho intelectual, de pesquisas, fazendo alguma coisa útil. E eu até passo aqui uma dica que eu assisti esses dias no YouTube. Uma das coisas que mais combate, né, ultimamente o Alzheimer é aquela atividade de fazer palavras cruzadas. A pessoa está ali pensando, raciocinando o tempo todo.
Então é um hábito saudável esse aí, que ajuda muito a mente. Mas ensaiemos nossos passos na estrada da redenção como crianças de tenra idade que, aprendendo a caminhar, não dispensa apoio ao seu alcance, furtando-se assim a desastres e sofrimentos. Coloquemos como sustentáculo nossos para o caminho, a fé, o amor e a verdade. E assim, amparados, tenhamos nossas forças, nosso saber, nossas energias, nosso sentimento em serviços de uma escala paulatinamente ascendente. Então, ascendência é crescimento constante, ainda que lento, mas devemos caminhar sempre em rumo ao progresso, porque só existem duas situações do homem encarnado na Terra: ou ele progride, ou ele fica estacionário. E o progredir é muito melhor pelo amor do que pela dor, porque pela dor também ele vai progredir, porque a dor vai ser tão exaustiva que ele não vai conseguir mais ficar na inércia, vai ter que se mover, né? Iniciemos pelo simples sorriso de fraternidade, pela palavra de tolerância, pelo perdão ante a ofensa, pela visita ao enfermo, até que nos sejam franqueadas as portas do templo do amor maior. Então esse é um convite que Jesus nos faz há 2000 anos, né? Arregacemos as mangas e trabalhemos em benefício do próximo, que automaticamente será em benefício a nós mesmos, não? Conhecemos por atender à consciência, calar a palavra fútil, cultivar a sinceridade doce e firme, até que a verdade se nos faça a companheira de todos os instantes. Principiemos por cultuar a centelha divina que somos, negando-nos o pão enganoso das ilusões, protegendo-nos dos ambientes contagiados pelo vício, expondo-nos aos raios luminosos da oração, até que a fé brilhe em nós em todo o esplendor de sua radiação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, está aí o convite feito por Jesus, que nós nos transformemos. Então, seguir o Mestre é fazer tudo isso. Coloquemos-nos na situação de aprendiz humilde, mais dedicado, e sirvamos no pouco, fortalecendo-nos para muito, que sem dúvida o Mestre há de nos confiar um dia na seara do Pai, não é? Para que Jesus confie em nós, devemos confiar nele o tempo inteiro, integral. Que ganharemos com tudo isso? Pedro também se quis saber, perguntando a Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 10, nos versículos que vão de 28 a 30. E Jesus lhe assegurou: ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou meus filhos, ou campos para o amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, agora neste tempo, casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, e no século futuro a vida eterna. Precisamos entender muito bem isso acerca de ter uma relação com a religião e com a família. Nós temos que manter também um equilíbrio. Jesus vai nos esclarecer isso aqui. Não podemos tomar ao pé da letra, né? Dá a impressão que devemos abandonar então nossos filhos, o esposo ou o marido, e apenas segui-lo no sentido religioso. Ele mesmo vai dizer que não abandoneis pais e mães, né? Desde agora, já que renuncio afetos e bens por seguir Jesus para o serviço do bem, ganhava efetivamente pais, mães, irmãos, filhos, porque percebe que a terra toda é nosso lar, patrimônio divino, de que apenas desfrutamos. Passaremos a ter uma visão de uma família universal, porque todos os filhos são nossos filhos, todos os pais são nossos pais, todos os homens são nossos irmãos. Em humanidade, tudo é nosso e nada é nosso. Passamos da posse restrita e material para a posse ampla e espiritual. E na sequência desta, a outra vida, encontrar-se-á pleno de paz, com faculdades ampliadas de sentir e agir em espírito em sintonia com as forças superiores e sublimes que emanam do próprio foco de toda a vida, que é Deus. Quantas pessoas aqui em Oadas que estudaram seus filhos, colocando-os inclusive nas faculdades, e também auxiliaram vizinhos, serviçais, para que os filhos também que continuassem no estudo, mantendo inclusive financeiramente essas criaturas. Olha que bem que essa pessoa fez. Ao chegar
No mundo espiritual, chegou-se com a bagagem cheia de boas ações. Terá certamente, numa futura encarnação, uma vida mais tranquila, mais amena. Por quê? Porque ele fez o bom tesouro que recebeu render frutos, soube distribuir, soube ensinar. Vejam só a importância de fazer o bem. E na sequência dessa outra vida, encontrar-se-á pleno de paz, com faculdades ampliadas de sentir e agir em espírito, em sintonia com as forças superiores e sublimes que emanam do próprio foco de toda a vida, que é Deus. Sigamos a Jesus, o bom pastor, e ganhemos paz, terra e a felicidade perene na vida imortal. Então, meus irmãos, pensemos nisso. De portas abertas à glória do ensino, a terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime. Afirma Emmanuel no livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nosso mundo é comparável a uma escola e os espíritos que nela vivemos somos seus alunos. Nela tivemos matrículas pela reencarnação e o corpo de carne é uniforme apropriado à ação neste plano. Entrando nessa escola, fomos encaminhados, figuradamente, a uma classe, série e grau, uma família em determinada raça e nação. Para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Conclui Emmanuel, porque costumamos dizer que a Terra é um vale de lágrimas e de castigo e sofrimento. Falam mal da escola os alunos que não gostam de estudar, que não querem se submeter à disciplina, assumir responsabilidades e tarefas, ter de memorizar informações, realizar pesquisas, exercícios, porque não alcançam sua finalidade sublime, preparar para a vida. Então estamos na Terra para aprender o quê? Quem somos, de onde viemos, para que fomos criados, por que estamos aqui e para onde iremos depois. Conhecer a essência, natureza e comportamento dos seres e coisas que aqui existem e saber lidar com tudo e todos em ação material e espiritual. Só assim ficaremos aptos a executar a nossa parte na vida universal, conforme os desígnios, a vontade de Deus. Há um programa, um plano divino para o universo. Dentro desse plano, cada ser é um instrumento necessário e valioso. Nosso papel é agir de acordo com as leis divinas, voluntariamente, de bom grado, cada vez mais e melhor. Quanto tempo precisaremos frequentar essa escola terrena? A Terra não é uma simples escola, mas uma universidade, como diz Emmanuel, e funcionando em vários cursos e disciplinas. Oferece experiências das mais simples às mais avançadas, como um grande complexo educacional que abrangesse do maternal até faculdades. Para completar todos os cursos, precisaremos de muitas encarnações. Quantas? Há tempo médio previsto pela providência divina, mas dependerá da aplicação e aproveitamento de cada espírito. Como nas escolas de nosso planeta, há alunos de variada disposição para o estudo. Os espíritos encarnados na Terra também se apresentam como alunos de diferentes tipos. Há o cabeça dura, que não compreende e erra muito. O rebelde, que resiste, não quer fazer as lições. Para ambos, não há condenação eterna, mas também não são liberados dos estudos. Terão de repetir, reencarnar para voltar a facear as consequências e enfrentar novas experiências, até saberem solucionar e superar acertadamente essas situações. O aluno medíocre não se aplica, só faz o mínimo e passa raspando, mas ainda não fica bem preparado para a vida, precisando retornar para ficar bem experiente. E, finalmente, ao bom aluno, dócil, aplicado, que progride bem em cada ano escolar e vai recebendo a cada reencarnação lições novas, tarefas diferentes, mais complexas e difíceis. Mas como também está cada vez mais habilitado, a tudo supera, usufruindo os bons resultados do que já sabe e pode fazer. Existem ainda na Terra aqueles que estão em pós-graduação, já completaram os cursos comuns e agora fazem especializações, tarefas extras, são os missionários. Apenas alguns neste mundo, uma minoria mesmo. Em 1650, a Terra tinha apenas 470 milhões de habitantes, mas
Segundo o US Bureau of the Census International Database, essa população apresentou o seguinte crescimento: 1950, 2 bilhões e meio; 1960, 3 bilhões; 1970, 3,7 bilhões; 1980, 4,4 bilhões, já quase 10 vezes mais que em 1650. 1990, 5,3 bilhões; 2000, 6 bilhões. Como vem aumentando, alguns entendem que esse aumento da população terrena depõe contra a ideia da reencarnação. Argumentam: se há reencarnação, teriam os mesmos espíritos indo e vindo, então como tem aumentado tanto a população da Terra? De onde veio tanta gente? Essa pergunta revela que, de doutrina espírita, se conhece apenas ideias isoladas, por isso a dúvida e a contestação. Mas o Espiritismo não se constitui de afirmativas soltas. É um todo doutrinário, em que os princípios básicos se entrosam e se completam perfeitamente. Aparentes incoerências, pretensas lacunas em seu conteúdo, são da nossa ignorância a respeito e não de falhas da doutrina espírita, que nos permite responder satisfatoriamente. Apenas os mesmos espíritos indo e vindo, estudando melhor o Espiritismo, saberemos que a população espiritual Terra é bem maior do que a já encarnada. Há muitos espíritos aguardando no além a sua vez de nascer neste mundo. Há outros mundos habitados além da Terra. Muitos deles estão em grau de evolução semelhante ao do nosso planeta, isto é, com habitantes do mesmo grau de desenvolvimento intelecto e moral. Desses mundos podem vir espíritos para morar aqui. Espíritos ainda estão sendo criados por Deus, porque ainda estão individualizando a partir do princípio inteligente. Para eles, um dia poderão vir, periodicamente chegam à Terra mais espíritos que atingiram a escada hominal, ou seja, já atingiram a idade racional para o espírito, quando o circuito da onda mental se completou e alcançaram o pensamento contínuo, e já possuem a consciência do próprio eu. Pessoas bem primitivas, com QI baixíssimo, talvez sejam as primeiras encarnações desses espíritos na espécie humana. É desses contingentes, todos da vida universal, que vem tanta gente para habitar a Terra, essa sublime universidade do Espírito. Os espíritos encarnados neste planeta constituem a sua população espiritual terrestre, mas existe também a população espiritual ambiente, constituída por espíritos humanos como nós, mas desencarnados. Emmanuel fala em mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, mais de 20 bilhões que fazem no plano espiritual, vivem. A vida não é privilégio do mundo material. Agrupam-se no além, segundo as suas tendências, lidam com elementos e seres do seu plano. Aprendem, trabalham, amam, evoluem. Estão no estado de erraticidade, isto é, no intervalo entre duas encarnações. Ainda terão de reencarnar na Terra, porque é na vida terrena, ante a influência das condições e dificuldades naturais do ambiente, que existe o clima de lição prática, de laboratório, teste decisivo das qualidades espirituais. São as provas e expiações que fazem o espírito evoluir, desenvolver-se intelectual e moralmente. O conhecimento e a vivência, o saber, o agir, consolidarem durante a encarnação, lhe será útil para tudo e para sempre, em todo o universo, constituindo-lhes o tesouro que, no dizer de Jesus, a traça não rói, a ferrugem não corrompe e os ladrões não roubam. Alma já consciente como seres humanos, mais de 20 bilhões, sem nos reportarmos, diz Emmanuel, aos bilhões de inteligências subhumanas, que ainda não atingiram nosso nível de evolução. E que fazem no mundo espiritual esses bilhões de inteligências subhumanas? São aproveitadas nos múltiplos serviços do programa planetário. Na Terra também, todos os seres têm utilidade, e mesmo os animais inferiores são aproveitados, até insetos e micro-organismos. Do lado de lá, mais de 20 bilhões de espíritos já humanos. E há quem já queira falar em excesso populacional. O lado de lá tem 3 vezes mais indivíduos e aguardam reencarnar. Será que um dia reencarnarão todos a um só tempo? A Terra comportará tal população? O assunto foi motivo de pergunta 687 de Allan Kardec aos espíritos instrutores, em O Livro dos Espíritos. Indo sempre a população na progressão crescente, vemos chegará o tempo
em que seja excessiva na terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa inútil alguma faz. O homem que vê apenas um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Ainda bem que isso não é ao acaso. E Deus nada inútil faz. Criou-o para viver. Não daria como? A isso provê e mantém sempre o equilíbrio populacional da terra. Como consegue Deus equilibrar a população terrena? Usemos uma comparação. À porta de uma escola, podemos observar que os alunos entram e saem em turno e conforme os turnos existentes, o da manhã, o da tarde e o da noite. Assim também os espíritos não encarnam todos um só tempo na Terra. Vão se revezando nas oportunidades de encarnação. Atualmente o turno encarnado de apenas cerca de 1/4 do total. E as duas populações desagam uma na outra, incessantemente todos os dias, pelas mortes e nascimentos. Milhares desencarnam, por morte natural ou ações violentas. Só os corpos são destruídos, seus espíritos não. Também reencarnam aos milhares todos os dias, mas por ser um a um, não nos apercebemos, apenas nos damos conta dos mais chegados a nós. Assim, pelas leis naturais da desencarnação e reencarnação, a providência divina equilibra a população terrestre. Em quantidade e qualidade, também, porque renova o tipo da população corporal do globo, introduzindo elementos espirituais novos, mais depurados, e corrige, reajusta os desequilíbrios generalizados. Assim melhora e apressa a evolução. De outro modo, as resistências individuais à usual cristalização de ideias e hábitos fariam o progresso mais lento. Até mesmo o que provoca desencarnação em massa, os flagelos destruidores, os cataclismos e as guerras têm um aspecto providencial, porque Deus até do mal tira o bem. A verdade é que na Terra ainda cabe mais gente, mais de 20 bilhões poderiam até vir uma só vez, porque esse planeta está programado para acolher humanidade mais numerosa. Claro que os recursos que ela oferece sejam bem administrados e partilhados com equidade. A solução está em trabalhar e produzir o quanto pudermos, administrar para um bom aproveitamento, não criar nem destruir mais que o necessário, partilhar conforme a necessidade e o merecimento. Quanto mais desenvolvido intelectual e moralmente, o ser humano poderá ser um instrumento esclarecido para essa produção, uso e controle dos recursos, cada qual na sua área de capacidade. Por exemplo, fazendo o controle de natalidade adequado, não apenas para gozo irresponsável dos sentidos, o emprego da genética melhorando a produção, a partilha justa e fraterna dos recursos produzidos. É muita gente reencarnando, mas os que chegam não vão apenas consumir, também produzirão. É muita gente má chegando, eduquemos, orientemos. E também há muita gente boa reencarnando, procuremos favorecer suas vidas. Já que falamos em mundos habitados, será os discos voadores uma fantasia ou realidade? Se existirem, serão de outros mundos e mais evoluídos do que o nosso, porque eu estaria demonstrando sua tecnologia superior ao que temos na Terra. A Terra não é compartimento estanque do universo. Na casa de meu pai há muitas moradas, ensinou Jesus. Astrônomos conceituados admitem como possibilidade haver pluralidade de mundos habitados no universo, mas os espíritos afirmam que é a realidade de que Kardec classifica esses mundos como estado de desenvolvimento de seus habitantes em primitivos, onde os espíritos fazem suas primeiras experiências evolutivas, de provas e expiações, em que já consciente, os espíritos começam experiências com responsabilidade, enfrentando consequências de suas ações. Nesses mundos, o mal predomina, porque a ignorância ainda é grande. A Terra é certamente um exemplo desse tipo de mundo. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. As dores do viver. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu? Quem não sentiu o frio da desgraça? Quem passou pela vida e não sofreu? Foi espectro de homem e não homem. Só passou pela vida, não viveu. O poeta expressou em poucos versos a grande verdade.
A vida não é indolor. Podemos olhar para quem tenha muito dinheiro, fama, sucesso e pensar que tudo lhe sorri. No entanto, desconhecemos seus problemas íntimos, perdas que tenha sofrido, as lutas para alcançar o patamar em que se encontra e ali se manter. As horas de ensaio, a superação de dores físicas ou morais para não cancelar o próximo show. Sorrisos no palco, dança, canções. Mas, quando todos se vão, quando acaba a apresentação, quando cessam os aplausos, o que resta? Recordamos de um orador que certa feita nos disse que depois da ovação na oratória, dos tantos autógrafos nos seus livros, quando ele voltava para sua casa, fechada a porta, estava sozinho. Ele não tinha ninguém. Ninguém com quem compartilhar o café, o lanche, as impressões de tudo que sentira e vivera naquelas horas. Não tinha quem lhe pudesse preparar um chá, pôr à mesa, dirigir-lhe uma palavra. Por vezes, nós nos dizemos cansados da família. São tantas tarefas, problemas e ruídos quando desejaríamos ter um pouco de sossego. Contudo, alguém enfrenta a quietude de um apartamento a sós. Seus amores se foram, e somente a sombra do silêncio lhe recebe os lamentos da alma e enxerga as lágrimas que verte. Viver é um desafio constante. Lidar com o inesperado desagradável, o sonho desfeito ou nunca concretizado. Algumas dores são tão profundas que, como disse alguém, nem as 400.000 palavras da língua portuguesa conseguem expressar. Mas afinal, para que serve a dor? Escreveu um filósofo poeta: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar o templo magnífico, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino. A dor é um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. É o processo pelo qual passa o bloco grosseiro, que, para mostrar a perfeição da estátua que oculta em seu interior, sofre os golpes duros do cinzel do escultor, ou o vagaroso e persistente trabalho do buril. Um amigo nos confidenciou que observara que, quando estava passando por sérios problemas, sofrendo duras provações, produzia textos mais belos e profundos. O homem precisa do sofrimento como o fruto da vinha precisa do lagar para que se possa extrair o suco precioso, para que triunfe o espírito, rebentando em sublimidade, para que o poeta ache os acentos imortais, o músico os suaves acordes, o coração precisa do aguilhão do luto e das lágrimas, da ingratidão, das traições da amizade, das angústias. A dor é uma bênção, diz um benfeitor espiritual, que Deus envia aos seus eleitos. Então, não a procuremos, mas quando ela se apresentar, tiremos dela todo o proveito que pode nos oferecer ao espírito e ao coração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma vez. Estamos juntos, conectados com a espiritualidade maior, trabalhando em seu nome, divulgando a sua sábia doutrina que consola as almas ainda necessitadas de apoio moral para o nosso crescimento espiritual. Espíritos atrasados de outrora, que estamos aqui matriculados neste mundo de provas e expiações, através do burilamento, conseguimos chegar a uma condição melhor nas futuras encarnações e também no regresso ao mundo espiritual. Que a sua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade de trabalho e que possamos viver os ensinamentos do nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior.
Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM, continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração. O programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos